boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. O meu nome é Fernanda e eu faço as lives do Letra Espírita todas as terças-feiras de manhã, às 9 horas. Porém, estou fazendo a live de hoje porque a Ariane acabou de ter neném, né? Para quem acompanha ela já sabe disso. E então, nós estamos nos revezando para fazer as lives aos domingos também. Então, o nosso tema de hoje vai ser autismo. Boa noite, Edmilson, tudo bem? Boa noite a todos. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Então, boa noite a todos que estão assistindo. Só para retomar, eu sou a Fernanda e faço as lives do Letra todas as terças de manhã. Porém, hoje estou fazendo a live no lugar da Ari, que faz aos domingos, porque ela acabou de ter neném, né? E queria também deixar um recadinho para todo mundo de que ontem, dia 18 de abril, foi lançada o site da editora do Letra Espírita e que toda a venda dos livros da editora Letra Espírita, 15% de todas as vendas, esse valor vai ser revertido para uma causa social que inclusive foi idealizada pela Ariane, que faz as lives aos domingos. Então, quem tiver curiosidade aí, pode entrar no site da editora, do Letra Espírita, e dar uma olhadinha nos livros que tem lá para comprar, sabendo que 15% de toda a renda vai ser revertida para um projeto social da própria Ariane, tá bom? Bom, boa noite, Si, boa noite, Solange, boa noite, Ana Cristina, Rosimeire, Carlos do Sul de Minas Gerais, Silvio. Bom, eu gosto bastante de conversar com vocês durante as lives, então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com algum comentário, podem fazer também. Eu sei que bastante gente que assiste as lives tem parentes que têm autismo, então, se quiserem também contribuir com alguma opinião, com algum comentário... Bom, voltou. Pessoal, acho que o vídeo travou, peço desculpas, mas agora voltou, né? Então, vamos lá. Tudo bem, Solange? Eu faço as lives de terça agora, às 10 da manhã. Boa noite, Leninha. Eu sei que você também tem, se não me engano, a sua filha com transtorno do espectro autista. Então, se você quiser contribuir com a live de hoje, fica à vontade, tá bom? Quem quiser contribuir, pode ficar à vontade. Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que o Espiritismo nos traz em relação às doenças, num geral, independente do tipo de doença, se é física, intelectual, né? Independente do tipo de doença. Então, a doença é sempre um aviso de que não estamos no caminho correto. É um sinal de que alguma coisa não está bem, porque a doença não é a causa, ela é uma consequência das energias negativas que transitam no nosso corpo espiritual e físico, né? A doença é uma consequência de algo que fizemos no passado. Então, o perispírito absorve as energias ruins e as reflete no corpo físico, nos deixando doentes. Por que isso? O nosso corpo espiritual,
né? O nosso perispírito, ele tende ao equilíbrio, ele quer estar equilibrado. Então, se algo não está bem na nossa mente, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, o nosso corpo perispiritual vai passar esse problema, vamos dizer assim, para o corpo físico. Ai, gente, desculpa. Não é coronavírus, tá? Enfim. Então, se algo não está bem, o nosso corpo espiritual vai passar para o corpo físico. E o corpo físico, que também tende a ser perfeito, foi criado para ser perfeito, vai tentar buscar um equilíbrio e vai transformar aquilo de negativo em uma doença, né? Para tentar expurgar isso do corpo físico. Então, a todo momento nós estamos absorvendo energias positivas ou negativas, depende do nosso sentimento, do nosso pensamento e das nossas ações. Então, se estamos pensando e sentindo coisas boas, nós vamos atrair coisas boas também, espíritos bons, energias boas. E o contrário também é verdadeiro. Se nós estamos pensando, sentindo ou fazendo coisas ruins, nós vamos atrair então espíritos inferiores que querem nosso mal, vamos atrair coisas ruins. E é aí que começam as doenças, né? Obrigada, Lu. Ai, gente. Obrigada, Verônica. Oi, Natália, Maria, Tereza. Boa noite a todos que estão chegando. Lisiane, Inara, Cleide. Tava lendo, tá escrito Boiane Cleide, acho que esse é o sobrenome, né? Eu tava aqui tentando entender. Boa noite, Cristiana, Jaci. Boa noite a todos. Michele, Avani, nome diferente. Bom, então, as doenças elas podem ser de 3 tipos: físicas, espirituais ou simbióticas. Então, as doenças físicas, nós sabemos, né? São as doenças resultantes de um acidente ou de um excesso de alimentação, ou excesso de um esforço, alguma desarmonia no nosso corpo físico. Então, essas são as doenças físicas. As espirituais são as que foram causadas por nós mesmos, né? Decorrente das nossas vibrações e das nossas energias. Dentro do que a gente estava falando, de que as nossas energias, nossos pensamentos, nossos sentimentos ruins e vibrações ruins vão atrair coisas ruins. Então, podem gerar as doenças espirituais. Então, na nossa reencarnação atual, nós já trazemos muitas energias inferiores que ficaram presentes no nosso perispírito e que não conseguiram ser drenadas antes de nós reencarnarmos. Então, por isso que quando nós nascemos, algumas vezes a gente já apresenta algum problema de saúde. Pode ser, por exemplo, alguma limitação orgânica, decorrente das energias deletérias, né? Essas energias ruins que já vieram conosco. Então, na atual encarnação, nós continuamos com essas energias e acabamos tendo algum tipo de problema. E por último, nós temos as doenças simbióticas, que são aquelas causadas por aproximação de algum espírito inferior, de algum espírito desencarnado que ele está mais desequilibrado emocionalmente. Então, ele se vincula a nós através das nossas vibrações ruins e negativas e vão transmitir pra gente o que ele tá sentindo. Então, vão transmitir os sintomas e as sensações de uma doença, em função da sintonia vibratória entre nós e esse espírito desencarnado. O que vale falar aqui é que isso não é inevitável, não basta um espírito que esteja se sentindo mal ou um espírito inferior que vem com o objetivo de nos fazer mal, ficar perto de nós para ele conseguir o objetivo dele.
Na verdade, ele só consegue nos fazer mal se a gente permitir. E como que a gente permite? Através das vibrações negativas, né? Então, pensando coisas negativas, fazendo coisas negativas. Então, nós mesmos que, vamos dizer assim, temos culpa de deixar esses espíritos se aproximarem de nós e então causarem coisas ruins para nós, como doenças, né? Boa noite, Fátima. A Socorro diz que quando ela está querendo entrar em desequilíbrio, quando ela percebe que está entrando em desequilíbrio, ela para e tenta se equilibrar e entra em oração. Perfeito, Socorro. Isso é uma coisa muito boa, né? Entrar em oração é uma das melhores formas de a gente voltar para o eixo, né? Tentar voltar a ficar calmo, a se harmonizar e ficar bem, certinho. A Kaylee tá perguntando como explicar bebês que já nascem doentes. É Kaylee mesmo, né? Então, Kaylee, essa pergunta que você fez tem tudo a ver com a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, porque através da reencarnação nós vamos recuperar erros que cometemos nas vidas passadas ou pode ser no nosso passado nessa mesma encarnação. Então, por que que um bebê nasce saudável e outro bebê não, né? Isso seria injusto se a gente não acreditasse nas várias vidas, nas várias encarnações e na imortalidade do espírito. Então, quando nós nascemos, nós vamos passar por várias provas e expiações, que são dificuldades nas nossas vidas, que vão servir pra gente, entre aspas, pagar pelo que fizemos de errado no passado e evoluir com isso, né? Então, por isso que um bebê nasce doente e outro nasce saudável, por exemplo. Vai depender do que cada um tem que passar, né, nessa nova existência. Com certeza, todo mundo que tá aqui no planeta Terra está sofrendo de alguma forma, porque ninguém aqui é perfeito. Então, um bebê pode ter nascido doentinho e já vai passar por uma prova desde pequenininho, e o outro pode nascer saudável, mas ao longo da vida dele ele vai ter outras dificuldades também. Espero que eu tenha te respondido. E também eu recomendo para você ler o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, porque lá tem várias perguntas e respostas e você pode tirar bastante dúvida, sabe? Obrigada, Leninha. Ai, gente, eu apertei alguma coisa aqui. Calma aí. Voltei. Desculpa, olha, pra quem não tá acostumado a me assistir, eu sou meio assim, meio perdida às vezes. Obrigada, Leninha, que falou do meu espirro. Solange falou que de manhã é mais difícil assistir as lives. Michele, vou arrumar aqui. Gildênia. Fátima, bem-vindo todos que estão chegando. Lindinalva, Sueli, Tassiano. Maria das Graças está perguntando qual a diferença entre espírito, perispírito e alma. Boa noite e gratidão. Maria, eu vou responder rapidinho para você, porque apesar de não ser o tema da nossa live, é uma coisa que dá para falar de forma mais rapidinha, né? Então, na verdade, alma e espírito é a mesma coisa, só são nomes diferentes para a mesma coisa. E o perispírito, ele é um revestimento que envolve nosso espírito. É um revestimento que não é feito de matéria, como o nosso corpo físico, né? Se não me engano, uma das minhas primeiras lives foi sobre isso. Depois, se você quiser dar uma olhadinha no Facebook, nas lives antigas, dá uma olhada lá que deve ter. Uma live que eu fiz só sobre isso, que eu falava dos temas mais introdutórios. Bom, vamos continuar aqui. E daqui a pouco eu leio mais um pouquinho dos comentários. Deixa eu só pegar aqui. Bom, aproveitando também para falar para vocês, hoje eu usei bastante de um livro que é da editora do Letra Espírita,
de uma série de livros que chama Conhecendo o Espiritismo, da Evelyn Freire. E essa série, os livros dessa série trazem bastante informações de dúvidas que a gente tem mesmo, né? O que eu usei hoje chama A Imortalidade da Alma, porque ele vai trazer bastante informação sobre o autismo. Eu vou mostrar para vocês o livro, mas infelizmente a imagem vai aparecer invertida, porque eu tô usando o celular para fazer a live e aí é como se fosse uma selfie, né? Então acaba ficando invertida. Mas o livro chama A Imortalidade da Alma, da série Conhecendo o Espiritismo, e a autora é a Evelyn Freire de Carvalho. Então esse livro tá lá à venda no site da editora, tá? Bom, continuando aqui, no livro, né, ela fala que o que se refere à cura para as doenças, a gente precisa se concentrar em curar a causa e não o efeito. Então, seria achar o motivo daquela doença, o que causou aquilo, para a gente realmente ter uma cura e não só o efeito. Por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça, não adianta só eu tomar um remédio para tirar a dor, que é o efeito. Eu tenho que entender a causa da minha dor de cabeça para que eu consiga eliminar o problema de uma vez por todas. Então, nesse sentido, para a gente ter uma saúde plena, né, perfeita, o principal que a gente tem que fazer é achar a harmonia entre o orgânico, o emocional e o psíquico, né? Então, é achar mesmo essa harmonia entre o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual, a nossa alma, para alcançar, então, um quadro geral de bem-estar. E, entrando agora no nosso tema mais especificamente, que é sobre o autismo, a gente escolheu esse tema para trazer hoje porque a audição no tema ele atinge mais meninos que meninas. Então, é um fato que a ciência ainda não conseguiu explicar o porquê que os meninos tendem a ter mais autismo do que as meninas, mas é uma proporção mais ou menos de 4:1. Então, a cada 4 meninos com autismo, uma menina também tem autismo. E lembrando também que o nome certo é transtorno do espectro autista, que é a sigla TEA, transtorno do espectro autista, que nós conhecemos como autismo. E ainda não se sabe ao certo quais as causas do autismo, né? A ciência ainda não descobriu as causas do autismo e eles tendem a acreditar que as causas são genéticas. Então, que alguns genes lá dentro do DNA causem o autismo e que também famílias que têm crianças autistas são mais propícias a ter outros autistas do que famílias que não têm, né? Então, por exemplo, pais que têm filhos autistas geralmente têm um pouco de medo de ter outro filho autista também, porque pode acontecer realmente. Débora tá pedindo para falar um pouquinho da paralisia cerebral. Então, Dé, eu não vou conseguir falar sobre isso hoje porque eu não estudei para falar sobre isso. E aí eu não quero trazer coisas sem ter certeza do que eu tô falando para vocês, tá? Então, eu posso até fazer uma live mais pra frente sobre esse assunto, mas eu não vou abordar hoje aqui esse tema por conta disso, porque eu precisava estudar um pouquinho mais para falar, tá bom? Mas você pode entender qualquer doença dentro do que a gente estava conversando, né? De que todas as doenças elas vêm para que a gente resgate erros do passado e evolua, tá bom? A Fátima tá falando dentro do que a gente comentou das energias boas e ruins. A Fátima tá dizendo que tem muita facilidade para atrair energias negativas de outras pessoas. Sempre fica perturbada. Como faço para ter um controle para não atrair essas energias? Então, Fátima, pelo que você está dizendo que você atrai, me dá a impressão que você possa ser
possa ter mais sensibilidade para esse tipo de coisa, uma mediunidade aflorada em que você consegue sentir o que as pessoas estão sentindo. Então, se uma pessoa tá mal, você acaba sentindo mal também, né? Me corrija se eu estiver errada, tá? E se for esse o caso, aí o melhor seria você ir num centro espírita e estudar o espiritismo, porque aí você vai saber como se proteger desse tipo de coisa, sabe? Você pode até dentro do centro procurar conversar com o diretor ou com pessoas que trabalhem no centro espírita que estejam disponíveis para conversar e explicar tudo isso que você tá sentindo e aí elas vão saber te orientar certinho, sabe? Boa noite, Daniela. O Juan tá falando que é quieto e isolado, não gosta muito de conversar. Diz que é esquizofrênico e depressivo, mas também acha que tem traços autistas. Uhum. Então, Juan, tem alguns transtornos que têm características em comum com outros transtornos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem autismo, ela realmente ela gosta de ficar mais quietinha, muitas vezes não gosta de estar no meio de outras pessoas e tal. E você diz que se sente um pouco dessa forma, né? Não significa que você tem autismo, mas que tem traços parecidos. E aí é normal, né? Em cada transtorno, ter alguns traços em comum entre eles, né? O autismo, ele é um transtorno neuro... Como é que é a palavra? Eu tava lendo? Ai, gente, pera, eu anotei. Só pra eu poder tirar essa dúvida aí do Juan. Enfim, eu não vou lembrar agora a palavra até eu achar aqui pra falar pra vocês. Mas enfim, é um transtorno que ele é neuro... Ai, não lembro a palavra, mas assim... O que quer dizer? Quer dizer que é um transtorno que age no cérebro, né? Então, realmente, por exemplo, o cérebro dessa pessoa com TEA, né, com autismo, não é igual ao cérebro de uma pessoa sem nenhum transtorno. E ele começa nos primeiros anos de vida, na infância, na primeira infância, né? Então, com 1 aninho, 2 aninhos, você já percebe. Então, transtornos que são desse mesmo tipo, né? Eles vão ter algumas características parecidas. E eu, se não me engano, o esquizofrenismo é assim também. A Michelle perguntou de livros que tratem de espiritismo e esquizofrenia. Eu nunca li nenhum que tratasse de esquizofrenia, Michelle. Mas esse livro que eu comentei pra vocês, agora há pouco, da Evelyn, ele fala também de esquizofrenia. Aqui no capítulo 5, ele fala como diagnosticar se a esquizofrenia é espiritual, genética ou orgânica. Desse livro aqui que eu tava falando, da Evelyn Freire, A Imortalidade da Alma. Ele fala um capítulo sobre isso e ele tá à venda no site da editora do Letra Espírita, tá? A Roberta tá perguntando sobre ser professor. Qual o papel em relação à espiritualidade de nossos alunos? Então, pessoal, todas as perguntas que não forem sobre o tema da live vai ficar mais difícil de eu responder, senão a gente acaba tirando o foco. Então, eu vou pedir para vocês que todas essas perguntas vocês mandem para o inbox do Facebook, da página do Letra, que aí vocês vão ter uma resposta. Ou então por e-mail, para o e-mail blog @letraespírita.com.br, tá? Eu peço desculpas, mas eu não posso tirar muito do foco da live. Então, às vezes, quando é rapidinho, eu respondo, mas não dá para sair muito do foco, tá bom? Boa noite, Joira. Boa noite, Joseph. Eleusa. Ai, eu tinha uma amiga que chamava Eleusa, muito gente boa. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ive. E a Valdira tinha mandado uma pergunta também, falando que não consegue ficar com ódio das pessoas que fazem mal pra ela.
e também não consegue realizar nada dos projetos. Valdira, você não ficar com ódio das pessoas que te fazem mal é uma coisa muito boa, né? É um sinal de evolução já, né, do seu espírito, porque é difícil a gente não ter sentimento negativo nenhum com pessoas que fazem coisas ruins pra nós. Então, você não tem que ficar preocupada, porque é uma coisa boa. E você fala que não consegue realizar seus projetos. Aí eu não vou saber te falar exatamente o porquê. Porque na verdade vai depender de tantos fatores, né? Acho que você pode tentar refletir consigo mesma o motivo. Se é, por exemplo, um desânimo, se é alguma causa exterior que veio e te atrapalha, né? E conseguir, para você poder conseguir chegar numa resposta, né? A Ale tá perguntando da teoria espírita sobre autismo. Eu vou falar agora, tá, Ale? Segundo o livro mesmo que eu tô falando da Evelyn. E só antes vou ler o relato aqui da Leninha e da Michelle, que estão falando da família delas. Então a Leninha fala que tem uma filha com TEA, com autismo, e fobia social. Ela é carinhosa, caridosa, prestativa, muito inteligente, só que não consegue conviver com aglomeração, barulho. Enfim, ela não gosta de toque, ela sofre e o abraço nela dói fisicamente. Interessante, Leninha, obrigada por você compartilhar com a gente. Eu particularmente adoro esse tema. Acho que as pessoas que têm autismo são muito maravilhosas, assim, porque elas são muito sinceras, né? E não sei, parece que traz uma pureza, né? Mas aí minha opinião. E é muito legal conhecer um pouco mais. Eu tenho bastante vontade de trabalhar com autistas também, né? Quando eu me formar em psicologia. E, enfim. E eu acho interessante isso que você falou, da aglomeração, do barulho, é o que a gente vê bastante mesmo, que pessoas que têm autismo não gostam, né? De ficar no meio de muitas pessoas, não gostam de ser tocadas, isso é uma coisa que elas têm muito em comum, né? A maioria deles tem esse mesmo sentimento. A Michelle fala que a filha tem 7 anos e ainda não fala. Ela é autista de grau moderado. O fato de não falar pode ser algo de uma encarnação passada? O que posso fazer na questão espiritual para ajudar ela a falar? Então, assim, eu vou entrar aqui sobre a teoria espírita sobre o autismo, que a Ale pediu, e aí a gente já vai responder a pergunta também da Michelle. Então, aqui fala o seguinte: como o espiritismo analisa o autismo? Então, diz que, primeiro ele fala, né, que é um transtorno que não tem cura, que pode se manifestar em diferentes graus, então tem os mais leves e tem os mais graves, né? E tem também aquele nome de Asperger, que algumas pessoas utilizam para falar sobre os autistas, mas que na verdade o Asperger ele é apenas uma denominação dentre o autismo mesmo. Então, ele é uma denominação utilizada para falar de pessoas que têm autismo, mas num grau mais leve. E tem alguns padrões utilizados para diagnosticar a criança portadora do transtorno do espectro autista. Então, por exemplo, quando você olha para o bebê e ele não olha diretamente nos seus olhos também, ele evita o contato visual com os familiares, com os cuidadores, né? Ele não responde a chamados ou estímulos de contato, como, por exemplo, cócegas. E aí, a Lenia e a Mi, que têm filhas com TEA, podem nos falar se é verdade isso, né? Também tem essa dificuldade de interação social e de comunicação, e alguns deles podem apresentar comportamentos mais agressivos, apego também aos objetos e gostam de rotinas, então tem que ser daquele jeitinho. Então, para a gente compreender melhor o espiritismo em relação ao autismo, a gente tem que primeiro lembrar da reencarnação, que era o que a gente estava discutindo hoje no começo da live. Então,
os espíritos, eles nos dizem, né, nos trazem a informação de que a reencarnação, ela é uma lei divina para que os espíritos possam evoluir até alcançar uma perfeição. Então, para alguns espíritos, é vista como uma missão, como algo necessário, e para outros espíritos é vista como uma expiação, como uma coisa difícil. Então, durante o processo evolutivo, muitas pessoas acabam sofrendo os problemas, né, que nós vemos no dia a dia. Portanto, quando a gente vai reencarnar, a gente já sabe que vai passar por situações difíceis, provas e expiações. Pode ser doenças, podem ser problemas financeiros, amorosos, né? Qualquer tipo de problema. Então, as limitações mentais, que é o caso do transtorno do espectro autista, elas são provas e expiações decorrentes do abuso de certas faculdades em existências pretéritas. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, então, que uma pessoa que nasceu com algum problema intelectual, mental, que ela veio com esse problema porque no passado ela abusou de alguma capacidade que ela teve. Então, depois ela acabou nascendo com esse problema mental e ela acabou estacionando temporariamente na sua intelectualidade. Então ela acaba tendo que dar um pause e fica estacionada. Mas quando a pessoa dorme, ela se desdobra, né? Então quando a gente dorme, nosso espírito ele se desliga do corpo físico e vai para o plano espiritual. E nesse momento, então, do sono, o espírito fica mais livre. E geralmente a pessoa que tem algum problema intelectual, ela em espírito ela é normal, ela não tem nenhum problema. Então, ela compreende o seu estado natural. Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, quando ela dorme, ela vai se desligar do corpo material e em espírito ela vai ter consciência de que ela tem autismo, ela vai lembrar o porquê, ela vai saber que ela é diferente dos demais, vai saber das limitações, né? Vai ter uma consciência sobre isso. Então, dentro de certos limites, o espírito também ele pode se impressionar com a condição do corpo físico. Ou seja, se a limitação corporal acontece por muito tempo, como no caso dos autistas, né, que a pessoa ela nasce com o transtorno e ela fica com ele a vida toda, o espírito acaba sofrendo uma influência e ele acaba ficando um pouquinho com as características do corpo físico também. Então, durante o sono, no caso, né, de deficiências mentais ou intelectuais que duram muito tempo, a vida toda, a pessoa durante o sono ela vai não estar 100% saudável, vamos dizer assim. Ela ainda vai ter algumas impressões da doença. E aí, nesses casos, o espiritismo, ele traz que é muito importante os pais ou os parentes, enfim, conversarem com a criança ou com a pessoa que tem o problema durante o sono, porque durante o sono ela vai estar mais consciente, né, um pouquinho mais lúcida. Então, durante o sono é importante conversar com a pessoa que tem o transtorno do espectro autista e dizer para ela, né, passar o amor para ela, passar que vocês estão juntos, que vocês vão ajudar, estão lá disponíveis, né? E também, outra coisa que o espiritismo traz é que muitas vezes a pessoa com autismo, ela não queria reencarnar. Então, na verdade, ela ficou com medo de reencarnar, porque sabe que a reencarnação traz muito sofrimento, né? Traz muitas provas e expiações, porque a nossa vida aqui não é fácil, né? E então ela acaba ficando com medo de reencarnar e se fecha em si mesma para evitar o contato com outras pessoas, evitar relacionamento, tudo isso. Então, por isso que a pessoa com TEA
é mais fechada, não gosta tanto de conversar, não gosta do toque, não gosta de situações sociais ali, porque ela não quer mesmo participar desse mundo, né? Por isso que a instrução de conversar quando tá dormindo é importante, porque aí você pode encorajar aquele espírito a ficar aqui no planeta Terra, a falar que a vida pode ser boa, que não é tudo ruim, né? E que vocês vão vencer as dificuldades juntos. Então, outra informação que o livro traz para nós é que durante a formação do nosso DNA, enquanto a gente ainda está dentro da barriga da mãe, o nosso DNA ele sofre a influência de tudo que a gente precisa passar na nossa reencarnação. Então, as células, elas são, como que eu vou falar? Elas se moldam a partir do que o espírito passa para elas. Então, toda pessoa que tem algum distúrbio mental, e aqui a gente está falando também dos autistas, eles vão ter uma predisposição genética para uma disfunção neurológica. Ou seja, quando a gente tem algum problema de vidas passadas, o nosso perispírito ele vai ter algum problema que ele vai, então, no momento do feto se formar na barriga da mãe, o corpo físico vai moldar em cima do perispírito. Então, se o perispírito ele tem, por exemplo, como que eu vou falar? Por exemplo, se ele tem algum problema na mão, o corpo físico que vai se formar vai moldar em cima daquela mãozinha com problema e o bebê vai nascer com a mãozinha com problema. Isso também acontece para os distúrbios mentais. Então, se o perispírito traz algum problema nesse sentido, né, no cérebro, enfim, o corpinho vai se formar com esse problema também. Então, causa uma alteração genética e a pessoa nasce com aquele problema. Então, nós falamos que o autismo ele pode acontecer se a pessoa tá com medo de reencarnar e aí ela se fecha, ou também pode acontecer quando a pessoa fez muitas coisas erradas no passado, em outras vidas, e ela acaba sentindo uma culpa tão grande que causa um dano muito severo para o perispírito, e aí o corpo físico vai moldar aquele perispírito, né? O corpo físico vai moldar de forma a vir com o autismo. Então vai ser incapaz de gerar um corpinho saudável. E o espírito vai ficar aprisionado num corpo deficiente sem a possibilidade de comunicação como os outros conseguem, né? Eu não sei se eu consegui explicar certinho para vocês, que é um pouco complicado, mas vamos retomar. Então, o livro aqui, ele traz para nós duas possibilidades da pessoa nascer com autismo. A primeira, a pessoa tá sentindo muita culpa por erros do passado, e aí, por conta dessa culpa, ela causa uma desorganização no seu perispírito e ela vai nascer autista. Por que isso? Porque muitas vezes a gente mesmo causa nossos problemas físicos ou mentais por culpa, porque a culpa é um sentimento muito ruim, que só nos leva para trás, não ajuda a evoluir. Então a culpa faz com que aquele pensamento negativo, negativo, negativo da culpa vai atrair coisas negativas. Como a gente estava falando, vibração negativa atrai coisas negativas. Então a culpa vai fazer com que a pessoa nasça num corpinho defeituoso ou com algum problema mental, porque ela tá se martirizando mentalmente. E a segunda possibilidade, então, é da pessoa não querer reencarnar, porque ela sabe que vai passar por dificuldades, como todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, e então ela se fecha, né? Aqui até tem um exemplo que quando o espírito ele reencarna sem desejar, ele se vê obrigado a retornar ao plano físico e se desinteressa pela vida. Então, ele não quer interagir com a matéria e nem com outras pessoas. Por isso,
ele não está interessado em nossos estímulos e atrativos, e quanto mais precária for a comunicação entre ele e o mundo ao seu redor, menos envolvimento ele vai ter com a vida no plano material, que é isso que ele deseja, né? Ele não quer se envolver com nada e com ninguém aqui. E como é inevitável ele se interagir com a vida material, ele tenta reduzir ao mínimo de interação possível, que é, então, isso que a gente está falando, de não querer o toque, não querer o contato, não querer conversar, fazer movimentos repetitivos e ocupar a mente com algumas rotinas para evitar o convívio com as pessoas. E aqui também ele comenta que tem um sintoma que alguns autistas eles ficam rodando, né, girando, e que é uma intenção, mesmo que inconsciente, de buscar ficar tonto e com isso provocar um pequeno desdobramento espiritual do perispírito. Então, a criança que faz isso, por exemplo, ela quer sair do corpo físico, né, inconscientemente. Então, pode ser um indício de uma rejeição, porque ela não quer estar naquela vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente falar aqui. Tem uma história muito famosa de Chico Xavier, que quando ele recebia as pessoas para conversar e tudo mais, ele recebeu um casal e que tinha um filho autista, e ele, o Chico Xavier, sugeriu que eles diminuíssem as medicações utilizadas para controlar as convulsões, porque esses medicamentos faziam a criança dormir por muito tempo, né? Por muitas horas. E aí ela acabava não aprendendo a falar, não aprendendo a andar, acabava não conseguindo fazer as coisas porque ela ficava dormindo o dia inteiro. E aí perdia um tempão que ela poderia estar usando para aprender outras coisas. E aí o Chico Xavier falou que se os pais não conversassem com a criança e deixassem ela dormir o dia inteiro, a criança ela vai não permanecer no corpo físico, porque ela vai estar dormindo, então ela vai estar no plano espiritual, né? Durante o sono. Então, por ela mesma se recusar a reencarnar. E outra coisa que o Chico Xavier falou é que as convulsões que aconteciam toda hora eram uma tentativa do espírito se libertar, desencarnar. Então o Chico Xavier disse para o casal que, além de passes e orações na criança, né, e por ela, era necessário que eles falassem com a criança, chamando o espírito ao seu corpo e convencendo-o a permanecer encarnado, mostrando que a Terra não é tão cruel quanto lhe parece. Então, é isso que a gente estava conversando agora, né? O Chico Xavier deu essa orientação de conversar mesmo com o espírito, passar o amor, passar a ideia de que vocês estão juntos, vão vencer juntos e que a Terra não é tão ruim assim, né? E aí, voltando um pouquinho na pergunta da Michelle, perguntou o que ela pode fazer para ajudar a filha dela a falar. Então é isso, Mi. É você conversar com ela, passar segurança, passar amor para ela e não desistir, apesar de ser muito difícil, né? Todo o material espírita que eu li diz muito sobre isso, que você, pais, né, de crianças autistas, não devem desistir, apesar de ser um desafio muito grande, né? É também uma lição de muito valor para os pais, né? E agora, lendo também o comentário do Vinícius, ele falou exatamente o que a gente estava conversando, né? Ele falou: o autista não deseja reencarnar para que não passe pelas expiações que vai enfrentar, por medo das faltas cometidas em vidas passadas. E é exatamente isso. A Kaylee diz que tem um sobrinho de 2 anos que está em processo de exames, sendo diagnosticado provavelmente com autismo. E ela pergunta: como nós, adultos espiritualizados, podemos ajudá-lo a ter uma vida um pouco dentro da normalidade?
Então, Kaylee, acho que a gente acabou de responder, né, sobre isso. Quando você fez a pergunta, eu tava falando e não li, mas a gente acabou de falar, né? A Ramila fala que tem um filho autista de 11 anos e ele é às vezes agressivo fisicamente, mas também é carinhoso. Não sei bem como lidar com essa agressividade. Ramila, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, porque você sabe que apesar dele ficar agressivo às vezes, é porque ele tá sofrendo de alguma forma. E não porque ele não te ama ou porque ele não quer estar perto de quem ele ama, né? Mas é uma situação bem complicada realmente de lidar. Se você tiver possibilidade, seria legal procurar um psicólogo para você, né? Porque aí acho que ajuda bastante nessa questão e também de você não se sentir culpada, porque eu acredito, não sei se é verdade, que as mães, os pais, enfim, acabam se sentindo muito culpados às vezes por sentir uma frustração de não saber lidar com todas as situações. Mas vocês não são culpados, né? Na verdade, vocês estão sempre dando o melhor. Então, continuar perseverando, orando por ele e confiando, né? Tendo bastante fé. Ai, Vinícius, você falou a palavra que eu fiquei procurando aqui. Vinícius falou, neurotípico. Arrasou, Vinícius, que eu fiquei procurando, tentando falar como que era o transtorno do espectro autista. Leninha também tá falando da filha, que às vezes ela surta, grita, fica agressiva também. Se você tirar ela da rotina, não é neurológico, é complementar. É verdade, Leninha. E ela falou que existem vários graus do TEA e as síndromes acompanhantes. Aliás, isso de ser uma parte neurológica, eu vou falar pra vocês da onde eu tirei essa informação, tá? Não foi da minha cabeça, não. Quer ver? Existe um manual utilizado principalmente pelos psicólogos que chama Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que pela sigla em inglês é DSM. E o atual utilizado é o DSM-5, porque está na quinta edição. E esse manual ele foi feito pela Associação de Psiquiatria Americana, que é a APA, e eles fazem esse manual já tem bastante tempo e vão atualizando esse manual e ele é usado como referência dos psiquiatras e dos psicólogos para doenças mentais, tá? E nesse manual ele fala essa questão de ser um transtorno também neurológico, tá? Porque eu, pelo menos, creio, né, que todas as doenças mentais, transtornos mentais, eles trazem também algum componente físico que dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, enfim, para que cause aquilo, né? Então, é isso, tá? Então, essas informações estão no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Obrigada, Fátima. A Marisete está perguntando quais são os primeiros sintomas de uma criança autista. Marisete, segundo esse manual que eu trouxe para vocês, ele fala que existe um comprometimento na fala, né, linguístico ou intelectual. Então, na primeira infância, geralmente você observa a falta de interesse das interações sociais. Então, é o que a gente falou, você tá conversando com o bebê, ele não tá prestando muita atenção em você, ele não dá risada, né? E aí, o pessoal que tá dizendo que tem filho autista pode também contribuir com a gente para falar se é isso mesmo ou não. Então, geralmente tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, acompanhado de ausência de interesse social ou interações sociais incomuns. E também padrões estranhos de brincadeira. Então, ele traz aqui um exemplo da criança que carrega um brinquedo para cima e para baixo sempre, mas não chega a brincar com aquilo, ela só leva com ela para todos os lugares. Ou também um padrão incomum de comunicação.
Por exemplo, uma criança que conhece todo o alfabeto, mas não responde ao seu nome. Se alguém chama ela pelo nome, ela não responde. Aí, ao longo do tempo, quando ela tá um pouquinho mais velha, com 2 aninhos, o manual traz, né, que ela apresenta comportamentos repetitivos e ausência de brincadeiras típicas de criança também. Mas que pode ser difícil distinguir uma criança com TEA de uma criança que não tem TEA, porque toda criança, por exemplo, gosta de ficar repetindo as coisas, né? Então, toda criança gosta de ver 1000 vezes o mesmo desenho animado, o mesmo filme. E aí não dá pra você falar só baseado nisso que ela tem transtorno do espectro autista ou não. Então, tem algumas coisinhas que tem que prestar atenção. Boa noite, Mari. A Natália fala que o filho é Asperger, autismo leve. E ele até que interage bem, conversa, brinca, super normal. Apenas a inocência me incomoda. Ele não sabe diferenciar sentimentos, mas com acompanhamento ele está indo bem. Opa. É um amor de criança. Isso também é uma característica, né, das pessoas com TEA, que elas às vezes não sabem reconhecer sentimentos. Então, é muito comum que elas estudem carinhas, emojis mesmo, né? Tipo, uma carinha feliz significa que a pessoa está feliz. Uma carinha com a boquinha para baixo é uma pessoa tá triste. Uma carinha assim, a pessoa tá brava. Então, ela estuda as carinhas para ela conseguir identificar nos outros o que é aquela emoção, aquele sentimento. Oi, Thaís. Tudo bem? A Vanessa está falando que é mãe de um menino autista de 16 anos e que acabou se tornando especialista e hoje ajuda outras crianças e famílias, que ela é psicopedagoga. Ai, que legal, Vanessa. Muito linda a sua profissão. Viu? Muito legal também que você se dispõe a ajudar outras crianças e famílias com esse problema. O Jorge diz que autistas são anjos entre nós. A Lilian está perguntando o que é abusar de uma faculdade intelectual. Lilian, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Hitler. Hitler, ele era muito inteligente, só que ele usou essa inteligência para o mal. Esse é o exemplo extremo, assim, só pra gente entender e responder a sua pergunta, né? Do que é abusar de uma faculdade intelectual. Então, é você usar sua inteligência pro mal, tá? Ou pra uma coisa ruim. Não precisa ser uma coisa extrema como Hitler, né? A gente deu um exemplo. Exemplo foi ótimo. O exemplo extremo. Mas seria isso, tá? Pode ser, por exemplo, um chefe muito inteligente e que abusa dos funcionários, por exemplo, que trata mal, enfim, né? O Vinícius também tá comentando sobre isso, falando que a pessoa provavelmente tinha algum poder, um grande cientista, não usou pro bem sua inteligência e ainda fez maldade com as outras pessoas. Pode ser também. A Kissila também respondeu certinho. A Aline falou que tem uma sobrinha com autismo, ela é bem diferente. Brinca, sorri, conhece as pessoas, mas só fala algumas palavras. Se eu sei dizer o porquê dela ser assim. Aline, eu não vou saber dizer o porquê de ela ser assim, porque cada caso é um caso, mas se a gente for parar para pensar juntas sobre o que a gente está falando, da visão espírita em relação ao TEA, a gente disse o quê? Que geralmente são pessoas que não quiseram reencarnar, não quiseram passar pelas dificuldades aqui da vida e que se fecharam, né? E então, se a gente for pensar sobre isso e pensar na sua sobrinha, que ela, na verdade, ela não se fecha tanto, porque ela brinca, ela sorri, igual você tá falando. Então, eu acredito que ela já se abriu um pouco mais para essa vida, né? Porque quando a gente fala que a pessoa não quis reencarnar e se fechou, não significa que ela tem que ficar assim a vida toda. Ela pode mudar e evoluir, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, provavelmente ela percebeu o valor da vida
e se deu a chance de se envolver mais com as pessoas e brinca e sorri, né? Eu acredito que seja isso. Pensa se faz sentido pra você o que eu tô falando, porque aqui agora foi uma reflexão minha, tá, gente? Porque cada caso é um caso, realmente. Mas como o espiritismo ele traz sempre a lição de que a gente tem que ter uma fé raciocinada, pensar o que faz sentido, o que tem lógica, então tô aqui fazendo uma suposição. E aí você vê se você concorda comigo ou não, tá? Vinícius falou que gostaria de saber o que ele fez em vidas passadas. Pelo amor de Deus, Vinícius. Eu não gostaria, não. Deus nos deu a bênção do esquecimento do passado justamente pra gente andar pra frente, evoluir, não ficar preso aos erros, né? Eu, pelo menos, se soubesse o que eu fiz em outras vidas, eu ia sentir muita culpa pelos erros que eu cometi e não ia conseguir evoluir. Deixa eu ver que horas são. Ai, tem que finalizar a live. Deixa eu ler os últimos comentários. A Vanessa fala que acha importante colocar para as famílias que isso tudo faz parte de uma missão. Precisamos ajudar esses espíritos a evoluir através do amor. Sempre que atendo minhas crianças, atendo pensando em ajudar eles nessa evolução. Meu filho, inclusive, recebeu um recado no centro que ele estava realizando essa evolução. Ah, que lindo! Que lindo, Vanessa, muito lindo. Parabéns para vocês. A Valquíria tá falando que o autismo é um transtorno e não uma deficiência. Uhum. Boa noite, Sandro. Lorenzon tá falando que o amor sempre promove transformação. É verdade. Lunara falou que gosta dos esclarecimentos, dos meus esclarecimentos. Obrigada, Lunara. Na verdade, tudo que eu falo aqui é pesquisado, né, antes e sob uma visão espírita. E como eu disse, vocês têm que pensar se vocês concordam com o que eu tô falando ou não, sempre passando pelo crivo da razão. O espiritismo ensina muito isso, né? Não é porque eu tô falando que é verdade absoluta. Vocês têm que pensar se vocês concordam em tudo que a gente fala, né? O Vinícius também comentou dos pais que vêm em missão, ajudando essas crianças em seu processo evolutivo. É verdade. E a Sueli faz exatamente uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, Sueli, que você falou. Afinal, para os pais, isso é uma prova ou uma expiação. Que é uma situação difícil que eles também têm que passar ali, né? Para evoluir. O Jorge comenta: paciência, carinho, amor, preces, disciplina. É muito eficaz para esses anjos autistas. Gratidão. E a Leninha fala que não se sente culpada, porque ela está sempre presente, ensinando ela a lidar com as suas ansiedades. Ah, que bom, Leninha, perfeito, muito bom. Boa noite, Solange. Boa noite, Milena, que também falou que tem um filhinho autista de 6 anos. Tem bastante, né, gente? Eu tava lendo também que 1% da população mundial é diagnosticada com TEA. E eu achei bastante, né? Bastante gente mesmo. O Vinícius disse que leu que alguns autistas vêm em missão, demonstrando o verdadeiro significado do amor. Pois é, Vinícius, eu também li algo desse tipo. Quer ver? Vou até achar aqui para falar para vocês. Que em alguns casos, o autismo pode decorrer de uma experiência iluminativa solicitada pelo próprio espírito, com o objetivo de ser útil e contribuir com a ciência, favorecendo os estudos científicos que irão beneficiar a humanidade, significando simultaneamente esforço individual para um maior progresso espiritual. O que eu entendi aqui? Que às vezes, mas ele fala que é em menor incidência, né? Poucos casos, que pode acontecer da pessoa pedir para vir com esse problema para ajudar a ciência. E isso bate com o seu comentário, que você também leu, que alguns espíritos vêm com isso em missão. Mas é muito raro isso, porque todo mundo que tá aqui, a maioria de nós,
passamos pelas dificuldades porque temos que passar realmente. É muito difícil ser espírito missionário, né? Espírito missionário seria como Chico Xavier, como um Jesus, como alguém tão evoluído que veio disposto a passar por algum problema para ajudar na evolução da humanidade. E eu acho não, tenho certeza que aqui no planeta Terra isso é minoria, né? Bem minoria mesmo, porque a maioria de nós está aqui mesmo para aprender, para evoluir, sofrendo, porque ainda tem que sofrer. Por isso que é um planeta de provas e expiações. A Thaís comenta que tem um filho autista de 6 anos, entrou na live e gostaria de saber como a espiritualidade explica o autismo. Thaís, eu só li seu comentário agora e eu tenho que finalizar a live, porque era até as 10. Mas assim que finalizar a live, ela vai ser postada na página do Facebook aqui, e aí você pode voltar e escutar ela inteira. Porque aí lá pelos 20 minutos de live eu comecei a falar sobre esse assunto que você perguntou, tá bom? Aí depois que eu finalizar a live eu publico. Acredito que demora uns 15 minutos para ela ficar visível para vocês, tá? Lisiane fala que sofre de síndrome de pânico. É pânico, Lisiane? Fobia social. Há 14 anos. O que pode ser isso? Então, Lise, eu não vou poder te responder porque eu não estudei esses problemas que você tá me falando, senão eu corro o risco de falar alguma coisa errada, tá bom? Mas deixa eu ver o que eu posso te falar, assim. Lembra sempre que qualquer problema que a gente tenha nessa vida foi causado por nós mesmos, no passado, ou nessa vida ou em outras, e que é necessário pra gente evoluir, tá bom? E que não existe injustiça, porque Deus é justo e quer o nosso melhor. Então, se você passa por esse problema, né, e todos nós passamos por algum tipo de problema, é porque aquilo é o que temos que passar naquele momento. E lembrando também que Deus sempre dá pra gente a solução, as formas pra gente conseguir vencer e não sofrer mais, tá? A Fafá perguntou do livro. Então, Fafá, o livro entra no site da editora do Letra Espírita. O site foi inaugurado ontem. Se você colocar aí no Google, você vai achar, tá? E na verdade o livro ele fala sobre várias coisas, não é sobre o autismo só, tá? Então o livro ele fala sobre reencarnação, planejamento reencarnatório, peculiaridades da reencarnação, perispírito, doenças e curas. E aí dentro do capítulo de doenças ele fala um pouquinho sobre o autismo, mas não é o tema principal do livro, tá? Que é o livro A Imortalidade da Alma, tá? Peraí. Leninha falou que para fazer o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, o neurologista, psiquiatra e o psicólogo. Que no caso da filha dela, que tem 21 anos. Ah, tá, entendi. Que a filha dela tem 21 anos, mas tem 10 anos emocionalmente. Mas cada caso é visto por médicos, o caso de cada um. Cada caso é um caso. Foi isso que a Leninha disse pra nós, né? Realmente. Arthur, você tá pedindo orações. Eu peço que você baixe o aplicativo do Letra Espírita e lá tem um lugar específico para pedir oração, tá bom? A Lunara fala que acredita que o amor e a dedicação dos pais vencem obstáculos do autismo do filho. Boa noite, Vanessa. E o Sandro comentando que é importante raciocinar que antes do conhecimento do autista existe o filho ou filha, em que houve, segundo nos ensina André Luiz, que existe um aceite no plano espiritual entre encarnados e encarnando. Não considere como um peso, mas como uma dádiva, antes de agir com o autista com o filho primeiro. Entendi. Então, o Sandro, ele diz, né, sobre
o plano reencarnatório, que antes da gente reencarnar, nós temos um plano reencarnatório e que os pais de um filho autista, eles já sabem que vão receber um filho autista, né? Então é nesse sentido. E para se relacionar com o filho e não com o autista. E isso é interessante, Sandra, porque muitas vezes uma pessoa que tem uma doença, ela é vista como a doença e não como a pessoa em si, né? Então, por exemplo, uma pessoa com AIDS, antigamente o pessoal falava aidético, né? O aidético, lá, lá, lá. E antes de ser aidético, é uma pessoa, é um ser humano que tá ali. Então, isso que você falou é muito interessante, de se relacionar com o filho e não com o autista. Ele ter autismo é uma das muitas características dele, né? Então, muito interessante mesmo. Obrigada, Kaylee, eu que agradeço. Então, pra gente poder encerrar a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. E terça-feira, então, às 10 não, desculpa, terça-feira, às 9 da manhã, eu tô de volta aqui com as lives, tá bom? Então, vamos agradecer aos espíritos que nos auxiliaram nos estudos dessa noite e agradecer pelas bênçãos recebidas. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Um beijo.